Bom, boa tarde, pessoal que está entrando já. Vamos dar as nossas boas-vindas aí para essa conversa de hoje sobre direito. Hoje a gente se dispôs a falar sobre recurso adesivo. Aguardando aqui quem está chegando em sala. Guardar um pouquinho. Amanda, Gabriele, as pessoas aí vão começar a acessar. E já dizer da minha satisfação em estar falando com vocês hoje, pessoal, para falar de processo civil. Espero que todos estejam me ouvindo aí bem. A gente está fazendo tanto via Instagram, né, na live, também no Zoom, né, no Microsoft Zoom, porque aí os nossos alunos estão tendo a oportunidade de assistir por qualquer uma das plataformas que a gente indicou. Bom, a ideia da gente falar hoje sobre recurso adesivo é justamente mostrar a vocês, né, verdadeiramente uma sistemática, né, na utilização do recurso. Né? Na verdade, em que pese o nome pelo qual foi colocado aí no CPC, que chama recurso adesivo, né, ela nos passa uma falsa impressão, e isso é o que a gente vai ver hoje, de que seria um recurso diferente, um recurso novo, um recurso similar ao recurso de apelação, ao agravo de instrumento, né? Um recurso com uma hipótese de cabimento própria para resolver determinada situação jurídica, quando, na verdade, o recurso adesivo não é um recurso. Essa é a grande verdade. Né? O recurso adesivo, na verdade, ele é uma forma de interposição de determinados recursos previstos no Código de Processo Civil. Então, o legislador foi lá, indicou alguns recursos, né? E disse que, em relação àqueles recursos, poderíamos utilizar a sistemática do recurso adesivo. Em linhas gerais, é isso. Né? Então, a ideia é que a gente aqui converse sobre de que forma ou em que circunstâncias nós poderemos utilizar o recurso adesivo. É bem isso. Tá? O recurso adesivo ele tem previsão em um único artigo do Código de Processo Civil, né, o de 2015, o atual, que é o artigo 997. E aí, tinha uma previsão similar, né? O recurso adesivo não é um instituto novo, né? Não é próprio do Código de 2015, ele já tinha essa sistemática estabelecida no Código de Processo Civil de 73, né? No artigo 500, esse era o artigo lá do Código de 73. Hoje, o disciplinamento ele se dá por meio do artigo 997. E fica bem fácil de entender a sistemática do recurso adesivo, porque no recurso adesivo você vai verificar que no recurso adesivo você vai verificar que basicamente é você pegar um dos recursos indicados, né? Eu já até me adianto, ele se aplica para o recurso de apelação especial e recurso extraordinário, para esses 3 recursos. Você vai adotar uma forma de interpor esse recurso não na sua forma originária. E a gente vai explicar um pouquinho melhor, vou tentar explicar um pouquinho melhor isso. Então, na verdade, você não está trazendo um novo recurso, mas uma forma diferenciada de interpor 3 recursos especificamente. Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Quando você busca o Poder Judiciário, né, vamos tentar fazer essa contextualização. Quando você busca o Poder Judiciário e leva lá as suas pretensões, você tenta fazer com que
a tua pretensão ela seja apreciada e deferida pelo Poder Judiciário, não é isso? Você faz lá a exposição dos teus fatos, traz teus fundamentos jurídicos e, ao final, você faz os teus pedidos, que podem ser integralmente acolhidos, né, quando eu tenho a procedência dos pedidos, podem ser parcialmente acolhidos, né, e podem ser indeferidos, eles podem não ser acolhidos, né, na hipótese de improcedência. Né? É mais ou menos assim que funciona. E partindo-se, por óbvio, da premissa de que as decisões judiciais elas são adotadas num regime de imparcialidade, né? Que é algo característico da jurisdição, né? Imparcialidade. Podemos até não concordar, né, com a decisão judicial, mas a premissa é de que aquela decisão judicial ela é uma decisão imparcial, né? Eu, como sou parte no processo, portanto, sou parcial, não estou obrigado a concordar com o que o juiz decide. Certo? A Amanda, pedindo para liberar, eu estou fazendo aqui esse acompanhamento de quem está entrando aqui. Acho que é a Natasha, já estou admitindo aqui já. Natasha Elaine. Estou fazendo esse conteúdo. Obrigado. Mas vamos lá. Então, a gente tem o recurso adesivo como uma forma de interpor esses 3 recursos, né? Agora, vamos lá. Quando estudamos a teoria geral dos recursos, há uma parte da doutrina que, quando traz esse tipo de classificação, determina segundo um critério, e vimos esse critério já anteriormente, que é o critério dependência, né? Que os recursos eles podem ser independentes, essa é a regra, ou seja, uma parte ela não necessita da outra para exercer o seu direito de recurso, né? E também temos na classificação segundo esse critério, né, além dos recursos independentes, nós temos os recursos dependentes ou adesivos, que seria o nosso caso aqui, né? A regra, então, senhores, é que a parte, para exercer o seu direito de recurso, né, desde, óbvio, preenchendo os requisitos legais para cada recurso, para cada situação jurídica, ele pode exercer esse seu recurso, ou esse seu direito a recurso, independente da outra parte, né? Se em determinada situação ambas as partes têm legitimidade para recorrer, elas podem exercer livremente o seu direito a recurso sem que a outra parte precise participar, precise concordar ou discordar no exercício do direito de recurso, né? E essa independência no direito de recorrer, ela fica bem clara justamente no artigo 997, né? Que estabelece no caput que cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância às exigências legais. Esse é o caput do 997, que é o artigo de estudo de hoje. Então, senhores, temos essa regrinha, segundo a qual os recursos podem ser interpostos de maneira independente. E quando a gente fala da independência, é lembrar aos senhores, né, que as partes vão ter um prazo para utilizar o recurso, né, e que, ainda que haja recurso de autor e réu, por exemplo, a sorte de um, né, não vai interferir na sorte do outro recurso. Ou seja, os recursos interpostos por partes antagônicas no processo, eles podem ter resultados totalmente diferentes, justamente por conta desta independência entre eles. Então, se autor e réu interpuserem recurso de apelação contra uma sentença meritória, né, o recurso do autor pode ter o mérito apreciado, do réu não ser conhecido, ou vice-versa, ou os dois terem segmento negado por não preencher os pressupostos recursais, ou os dois terem o mérito apreciado e serem deferidos, ou os dois terem o mérito apreciado e serem deferidos em parte, enfim. São várias as possibilidades justamente em homenagem a essa independência, certo? Pois bem, então a primeira das premissas que a gente tem que ter em mente para falar de recurso adesivo é que eu tenho que ter uma situação específica, senhores. E a situação específica ela se encontra no parágrafo 1º do artigo 997. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Então, o pressuposto aí, então, né, a primeira
o primeiro dos elementos que devemos preencher é que deve haver o que se chama, né, de sucumbência recíproca. Né? Então, eu só vou poder me valer da sistemática do recurso adesivo se eu tiver a famosa sucumbência recíproca, né? Que nada mais é do que a premissa de que autor e réu foram vencedores e vencidos ao mesmo tempo. Né? Então, havendo sucumbência recíproca, está presente o primeiro dos requisitos para eu me valer do recurso adesivo. Né? Então, se há uma sucumbência recíproca, significa dizer que eu, que sou autor da demanda, tive parte dos meus pedidos julgados procedentes e parte deles julgados improcedentes. Não é isso? Então, eu ganhei parte do que eu pedi e, obviamente, que perdi parte do que pedi, né? Não tive deferido. Pois bem, se eu ganhei parte do que eu pedi e perdi parte do que eu pedi, significa dizer que o réu, da mesma forma, né, se livrou de obrigações que estavam sendo indicadas a ele, né, com a improcedência de alguns pedidos, mas não escapou de todas as obrigações, tanto é que houve uma parcial procedência. Então, nessa situação, senhores, tanto o autor quanto o réu, eles têm legitimidade para recorrer. Agora, parta da premissa de que eu, autor, ao ver uma sentença, vamos pegar uma sentença como exemplo, ao ver uma sentença, a sentença de parcial procedência, me conformo com a fundamentação dada pelo magistrado. Entendo que o magistrado, que é imparcial, né, eu sou parte, por mais que eu tenha feito alguns pedidos que, de repente, nem seriam devidos, né, ao ler a sentença do magistrado, me conformo com o que foi decidido. E entendo que aquela sentença, de fato, é justa. Achei que realmente ganhei o que mereci. E, no primeiro instante, não me manifestei ou deixei de querer prosseguir com o debate jurídico, me ficando satisfeito com a sentença de primeiro grau. Beleza. Nesse cenário, né, eu estou, né, partindo de uma premissa de que o réu pode ter esse mesmo entendimento e aí a situação estaria devidamente composta com aquela sentença de parcial procedência. Né? Tranquilo aí. Agora, pode ser também, senhores, que do lado de lá não seja esse o raciocínio adotado pelo réu. Né? Então, o réu ele pode, ao contrário do autor, entender que a sentença não foi justa, a sentença foi injusta, então ele teria direito a recorrer. Como as partes, obviamente, que não vão estar se comunicando e nem precisam fazer isso, eu, autor, que não manifestei meu interesse em recorrer, vou aguardar o trânsito, né, do prazo recursal, na esperança de que o réu também, né, concorde com a sentença que foi razoável, né, não ganhei tudo, mas aquilo que eu não ganhei, entendo que foi bem justificado, bem fundamentado, por que eu não ganhei. E ele espera um raciocínio igual da parte contrária. Né? Só que, óbvio, que ele não tem esse poder de decisão, ele não pode impor ao réu, só, olha, eu não quero recorrer, você não vai também recorrer. Ninguém vai recorrer dessa sentença, porque a sentença está justa. Né? Óbvio que o autor não pode impor essa vontade ao réu. Mas conta com, em alguns momentos, pode querer contar com essa boa-fé, né? Com essa razoabilidade, né? Diante de uma decisão judicial. Pois bem, então, partindo da premissa que eu disse que não iria mais recorrer dessa sentença e aguardo um bom senso da parte contrária para que tenha a mesma conduta, né? Sou surpreendido depois dos 15 dias, né? Porque só vou poder saber disso, né? A partir do momento que passa o prazo recursal, o prazo é de 15 dias, e aí, após esse prazo, constato que o réu interpôs um recurso de apelação. Como o prazo já transcorreu, né, eu não mais posso exercer o chamado direito independente ao recurso. Né? Eu não mais posso fazer isso. E não podendo fazer isso, o que vai me restar, né, diante de um recurso exclusivo da parte contrária, do réu, né, é, quando for intimado, apresentar as minhas contrarrazões. Né? Lembrando aqui, senhores, que como há recurso exclusivo do réu, né, em regra, né, vai aqui, ou pode vir à tona aqui um princípio que é conhecido de todos aí, que é o princípio da proibição da reformácio impédios. Ou seja, se só o réu recorreu,
A princípio, o réu não pode ter sua situação agravada, pode ter sua situação melhorada. E se a situação do réu melhorar com o julgamento da apelação, significa dizer que a minha situação, a situação do autor, ela fica piorada. Como eu não recorri daquilo que eu fui sucumbente, né, nem isso mais vou poder fazer. Seria esse o raciocínio. Então, imaginem que você, autor, não recorreu, a parte contrária interpôs recurso de apelação contra a sentença, né, e você agora está sujeito a ter uma situação agravada, porque se o recurso do autor for acolhido, né, efetivamente, você pode ter aí reformar-se em préjuízo em seu desfavor. Pois bem, senhores, a ideia, então, é que com o artigo 997 do CPC, você vai ter um segundo momento processual para apresentar a sua apelação. Essa é a finalidade, né, precípua do recurso adesivo. Te dá uma segunda oportunidade, tendo em vista que você não quis, no primeiro instante, levar ao segundo grau aquela decisão judicial, né, mas, considerando que a parte contrária insistiu em prolongar o debate jurídico, o CPC colocou à disposição, né, do jurisdicionado uma segunda oportunidade de interposição do recurso, né? Só que, nessa segunda oportunidade, você não vai poder exercer, né, com a independência que você tinha se você tivesse interposto esse recurso lá nos 15 dias após a publicação da sentença. Então, se aqui, né, no primeiro instante, o réu interpôs seu recurso de forma independente, que era direito dele, né, se eu quiser me valer da sistemática do recurso adesivo, já fico sabendo de antemão que o meu recurso de apelação adesiva, esse vai ser o nome do teu recurso, né, o meu recurso de apelação adesiva ele vai ser dependente do recurso do réu, que seria aí o nosso recurso principal, o nosso recurso independente. Então, a sistemática efetivamente no processo civil, aqui em relação ao recurso adesivo, se uma das partes interpõe um recurso, a esse recurso a outra poderá aderir. Essa é a redação do parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Ou seja, eu vou poder interpor o mesmo recurso. Vejam, aqui a ideia é que você consiga interpor recursos da mesma espécie com a mesma finalidade, né? Se eu estou aqui falando de uma sentença, estou falando então de uma apelação que está sujeita a uma apelação adesiva. Se estamos falando aqui de um acordo julgado em última instância, por exemplo, nós podemos ter um recurso especial ou um extraordinário, e nesses recursos, né, se uma das partes utilizou seu direito de recurso, havendo sucumbência recíproca, a outra pode apresentar o recurso especial adesivo ou o recurso extraordinário adesivo. Certo? Então, o primeiro passo, senhores, é justamente que haja sucumbência recíproca. O segundo passo é que uma das partes tenha recorrido na hipótese de sucumbência recíproca, certo? Porque se não houver sucumbência recíproca, nem há o que se falar em recurso adesivo, né? E a terceira circunstância é que, em havendo sucumbência recíproca, em havendo recurso interposto por uma das partes, os recursos têm que necessariamente ser recurso de apelação, ou recurso especial, ou recurso extraordinário. Já estou, então, aqui adiantando, senhores, que não adianta procurar interpor agravo de instrumento adesivo, recurso de agravo interno adesivo, para esses recursos que não estão elencados no 997, especificamente no inciso 2 do parágrafo 2º, esses 3 recursos, né? Se não foi apelação especial ou extraordinário, não caberá recurso na sistemática do recurso adesivo. Tá? Então, vamos lá. No meu exemplo, então, só para a gente retomar, o réu interpôs recurso de apelação e o caminho natural para a instrução do recurso de apelação, como todos sabem, é justamente a intimação da parte contrária, no caso o autor, para que ele apresente contrarrazões ao recurso de apelação. Ou seja, ele vai poder apresentar
uma resposta ao recurso interposto pela parte contrária, certo? O prazo para a apresentação das contrarrazões, 15 dias também, né? Então, a sistemática do recurso adesivo, ela me possibilita que, nos termos do parágrafo 2º, inciso 1, no prazo que eu tiver para a resposta, eu também poderei apresentar um recurso adesivo. Então, senhores, se for interposta uma apelação pela parte contrária, no prazo que eu tenho para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pela parte contrária, junto com essas contrarrazões, eu posso apresentar um recurso de apelação adesivo. E nesse recurso, por óbvio, eu só vou poder impugnar aquelas matérias das quais eu fui vencido. Que no primeiro instante eu havia, né, abandonado a ideia de recorrer. Não quis recorrer quando recebi a sentença, quando fui intimado da sentença. Mas diante do prolongamento, né, da discussão por parte do réu, por parte da parte contrária, eu, além de me defender do recurso, também vou apresentar recurso, né, pretensões ao meu favor. Não vou ficar parado. Então, vejam que, por conta do artigo 997, você sai de uma posição de defesa, tão somente, porque com as contrarrazões ao recurso de apelação, que é o meu exemplo, eu só posso me defender do recurso do réu e nada pedir em meu favor, né? Eu não posso, nas contrarrazões, por exemplo, pleitear que aquilo que eu perdi no primeiro grau me seja dado. Para isso, eu me valho do recurso de apelação. O pessoal entrando aí, né? Marco Aurélio, Cláudio, Sabino. Legal. Mas vamos lá, senhores. Então, imagine que você foi intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação. Então, é nesse prazo, no prazo das contrarrazões ao recurso de apelação, que você vai apresentar junto com as contrarrazões, só para lembrar, né? Finalidade das contrarrazões, se contrapor ao recurso interposto pela parte contrária, né? Junto com ele, você vai apresentar o teu recurso de apelação adesivo. Senhores, é o mesmíssimo recurso de apelação. Esse nome de adesivo, ele só decorre do fato de que você está recorrendo não da forma originária, que seria o recurso manejado dentro dos 15 dias após a intimação da sentença. O adesivo, ele decorre justamente desse segundo momento que te foi oportunizado, porque a parte contrária apelou de forma independente. Então, se eu tenho um recurso independente do meu oponente, eu vou poder grudar no recurso dele o meu recurso, né? Só que temos aí uma grande diferença entre a utilização do recurso de apelação convencional, o recurso de apelação independente, aquilo, né, no prazo após a publicação da sentença, e no recurso de apelação adesivo. A grande diferença é que o meu recurso de apelação adesivo, ele fica dependente ao recurso interposto pela parte contrária. Por isso que o nome se diz aí recurso adesivo. Ele meio que gruda, né? E a dependência, ela reside na seguinte circunstância, senhores. Vocês sabem que aí haverá, no primeiro instante, o juízo de admissibilidade desses recursos, não é isso? E óbvio que vai se começar a fazer a admissibilidade do recurso do réu, que foi o primeiro recurso, que foi o recurso independente. Se o recurso do réu, por qualquer motivo que seja, ele não seja conhecido lá no tribunal, lá pelo relator, porque o processo, quando subir, vai ser sorteado o relator e o relator fará a admissibilidade. Se por qualquer motivo ele não for conhecido, o teu recurso adesivo também não será conhecido, ainda que teu recurso adesivo preencha todos os requisitos, porque você não interpôs esse recurso de forma independente. Essa é o grande diferencial, né? Ou é a grande desvantagem, né? Alguns acham que pode ser uma vantagem eu ter 2 momentos para recorrer, né? Mas lembrando que essa segunda vantagem, ou esse segundo momento, é um segundo momento que te traz uma mitigação, né? A independência. O teu recurso já não é mais independente, então ele precisa que o recurso principal seja conhecido para que o dele seja conhecido.
Professor Marcos Paulo aí, assistindo a aula. Legal. Mas vamos lá. Então, temos, no primeiro instante, a interposição do recurso principal, intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões e, junto com as contrarrazões ao recurso de apelação, eu apresento a minha apelação adesiva. Certo? Beleza. Agora, como vamos proceder, né? Bom, a instrução do recurso principal já foi feita porque eu apresentei as minhas contrarrazões. Né? Junto com as contrarrazões, foi apresentado recurso adesivo. Agora, nessa linha, a parte, né, no caso o réu, a parte ré, ela vai ser intimada para ela também poder se defender, já que eu estou recorrendo, ainda que na sistemática do recurso adesivo, ela vai poder também se defender. Ou seja, o réu vai ter 15 dias também para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação adesiva. Então, vejam que a gente tem 2 recursos interpostos, um recurso independente e um recurso adesivo. Obviamente que eu tenho que ter oportunidade de 2 contrarrazões. Contrarrazões ao recurso independente, né? E contrarrazões ao recurso adesivo. Então, vai haver, vamos assim dizer, né, um prolongamento da instrução, né? Porque eu vou precisar acrescentar mais uma intimação, quando eu tenho um recurso adesivo, que é intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. A partir da apresentação das contrarrazões desse recurso, e aí a instrução ela vai ocorrer de maneira natural, porque ambos se tratam de recursos de apelação. Né? Se ambos são recursos de apelação, senhores, já fica bem claro aqui que tanto o processamento quanto requisitos, né? Tudo que se dispõe ao recurso de apelação vai se aplicar ao recurso de apelação adesivo. Né? Recurso de apelação, por exemplo, tem recolhimento de preparo. Se tem recolhimento de preparo, você vai precisar recolher preparo para o teu recurso de apelação adesivo, salvo, né, se fosse a fazenda pública a utilizar, se fosse a defensoria, ou se fosse um beneficiário da justiça gratuita. Né? Então, se você não se enquadra em nenhuma dessas situações, você vai ter que recolher preparo, porque é um dos requisitos do próprio recurso de apelação. Então, os requisitos basicamente são os mesmos e o processamento também. Né? A partir daí, os 2 recursos vão ter justamente a instrução no âmbito do tribunal. Já que eu estou falando da apelação, né? A apelação vai ter a admissibilidade verificada lá no tribunal. Pois bem, chegando lá no tribunal, sorteia-se um relator e o relator vai fazer a admissibilidade, primeiramente, do recurso principal, do recurso independente, que no nosso exemplo foi o recurso do réu. Se o recurso do réu efetivamente for admitido, ou seja, tiver um juízo de admissibilidade positivo, passa-se a admissibilidade do recurso adesivo. Né? Então, se o do réu tivesse, né, todos os pressupostos recursais, né, que já falamos anteriormente, devidamente atendidos, ele vai passar a fazer a admissibilidade do recurso de apelação adesiva. Se, por algum motivo, o recurso de apelação do réu, que é o principal, né, não tiver admissibilidade verificada, houver um juízo negativo de admissibilidade, automaticamente o recurso adesivo também não será conhecido. Né? Essa é a dependência. Né? Não há dependência em relação ao conteúdo, é bom que a gente registre isso, não há dependência alguma quanto a conteúdo. O conteúdo do recurso do autor é totalmente diferente do conteúdo do recurso do réu, e parece bem óbvio isso, né? Já que ambos estão recorrendo daquilo que perderam, e se o autor perdeu é porque ali o réu foi vitorioso, e vice-versa. Né? A dependência é que ela não está ligada ao conteúdo dos 2 recursos, mas que a admissibilidade do principal ela define a sorte da admissibilidade, ou ajuda, pelo menos, contribui sensivelmente na admissibilidade do recurso adesivo. Né? Após a admissibilidade, aí processa-se normalmente os 2 recursos, partindo da premissa que os 2 recursos foram devidamente admitidos. Né?
Professor, a gente não vê com muita frequência a utilização do recurso adesivo, né? Porque normalmente, em regra, né, quando você pretende recorrer de uma decisão judicial, você recorre quando você é intimado dela, né? Certo? Então você acaba sendo vinculado a recorrer quando você tem a decisão judicial logo ali, né? Agora, quando você por qualquer motivo, né, tenha entendido que aquela decisão ela estava adequada ao caso concreto, por mais que você tenha feito pedidos, se conformou com a fundamentação judicial que foi dada, né, manifestou o interesse em não recorrer naquele instante, né, pode, se for o caso, se houver um prolongamento do debate jurídico pela parte contrária, nesses 3 recursos especificamente, você vai poder fazer aí o prolongamento disso. Beleza? E aí a ideia é que o recurso adesivo te possibilite isso, né? Então eu vou poder fazer isso diante de uma sentença, seja ela terminativa ou definitiva, lembrando sempre também da questão da sucumbência recíproca, né? E vou poder fazer lá no final, lá já exaurido o 2º grau, em recurso especial e extraordinário, desde que também haja no julgamento aí do acordo, né, no acórdão recorrido, haja também sucumbência recíproca, né? O que vai acrescentar aqui, basicamente, é que você vai ter, junto com a tua resposta, a necessidade de apresentar esse recurso, se for o caso, né? E esse recurso ele tem a sua admissibilidade condicionada à admissibilidade do recurso principal. O professor Marcos Paulo está fazendo a pergunta aqui. Se o recorrente principal desistir dolosamente só para o adesivo não ser julgado, né? Tem até precedentes aí do STJ no sentido de que, por exemplo, né, se a parte contrária conseguiu, por exemplo, uma antecipação de tutela recursal, né, no recurso adesivo, né, o STJ já disse que não poderia ele desistir do recurso com a finalidade de derrubar o recurso adesivo, né? Quando muito, o recurso adesivo seria excepcionalmente julgado, porque já houve ali uma decisão judicial ali de urgência, no caso, uma antecipação de tutela recursal, né? Mas a ideia é que, se houvesse desistência, ele não vai ser conhecido, né? Mas a questão da finalidade, o porquê da desistência do recurso, quando, por exemplo, você quer derrubar o recurso adesivo, isso tem que ser analisado aí com muita parcimônia. O STJ já disse que, nesse caso em que houve uma antecipação de tutela recursal para a parte contrária, para a parte que apresentou o recurso adesivo, não caberia aí a desistência, não teria o condão de derrubar o recurso adesivo, nesse caso, né? Eu acho que é isso aí que o professor Marcos Paulo levantou. No CPC, ele coloca de forma expressa no inciso 3, né, que não será conhecido se houver desistência, né? Mas o caso concreto pode me levar a essas consequências. Beleza? E eu acredito que seja isso, pessoal. A ideia do recurso adesivo, né? Recurso que verdadeiramente de recurso não tem nada, né? É tão somente uma sistemática processual para que você tenha um segundo instante para recorrer. Além dessa sistemática processual, a finalidade, me parece, que é dar uma posição de vantagem para a parte que vai utilizar o recurso adesivo, né, já que não exerceu de forma independente, na forma originária, né, pode, por conta da outra parte ter exercido seu direito de recurso, ter sua situação piorada. Então, ele tem, além da possibilidade de não se defender só nas contrarrazões, ele também vai poder apresentar pretensões em seu favor, né? Pedidos em seu favor com recurso adesivo, né? Sujeita-se aos mesmos pressupostos do recurso principal, né? E processamento idêntico, requisitos idênticos, né? Havendo 2 oportunidades para se falar, para se apresentar contrarrazões. No primeiro instante, contrarrazões é um recurso independente. No segundo instante, contrarrazões é um recurso adesivo. A partir daí, os recursos vão ser devidamente processados e a admissibilidade do independente, do principal, condiciona a admissibilidade do adesivo. Se aplica aos 3 recursos que já falei.
recurso de apelação, recurso especial, recurso extraordinário, né? E, efetivamente, pode ser uma ferramenta à disposição, né? Embora pouco se fale na doutrina, qualquer autor que vocês pegarem, que escrevam em processo civil, destinam 1 ou 2 páginas ao recurso adesivo, justamente porque é algo de fácil assimilação, né? Já que não se trata de um recurso específico, né? Mas de uma forma de interposição diferida, por assim dizer, do recurso. Tranquilo? Pessoal, espero que tenha ficado claro aí a sistemática do artigo 997 do Código de Processo Civil. Agradeço a todos aí a paciência e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos aí, todos que participaram aí da live. Meu muito obrigado e até um outro momento aí. Um grande abraço.